Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. A partir dessa aula nós vamos começar a falar sobre I/O, entrada e saída de dados com Java. Essas são as principais classes que nós vamos utilizar. Essas são as classes que você principalmente vai utilizar na vida real, nos seus projetos. Começando com a classe File, que é a classe mais básica que nós temos para criar arquivos. A FileReader é uma classe que você pode criar arquivos e você também pode ler o conteúdo desses arquivos. E a BufferedReader é uma classe onde você tem uma otimização em cima da FileReader. Então a FileReader ela não é tão otimizada para a leitura de grandes arquivos. A BufferedReader já trabalha criando um buffer em memória e que agiliza bastante o processo de leitura. A FileWriter e a BufferedWriter é a mesma coisa, só que em vez de leitura, eles trabalham com a escrita, sendo a BufferedWriter mais otimizada para a escrita do que a FileWriter. Então vamos começar aqui com a nossa classe File, que é a classe mais simples. Vamos aprender como criar arquivos. Então eu já criei aqui um pacote chamado WIO e vamos criar agora um pacote chamado teste. E vamos criar uma classe chamada File Test. PSVM e a classe File está localizada no pacote java.io. Recebe new file. Então, caso você crie apenas o nome, o arquivo será criado dentro do projeto, juntamente aqui com teste. Caso você queira criar o arquivo em um diretório, você só precisa colocar o diretório, por exemplo, copypath, e você põe o diretório inteiro e ele vai criar dentro daquele diretório. Lembre-se que, como eu estou utilizando Windows, a contrabarra ela é um caractere do Java, então eu preciso utilizar como um caractere de escape outra contrabarra. Mas, para nosso exemplo, apenas o nome será necessário. Se eu executar com Ctrl Shift F10, nós vamos ver que nada foi criado. Por quê? Nesse momento eu estou apenas criando um objeto do tipo file, não estou criando o arquivo em si. Para criar o arquivo, eu preciso chamar file.createNewFile. Esse é um método que vai retornar um valor booleano, dizendo se aquele arquivo foi criado ou não. Ele só será criado se ele não existir. E que ele também precisa de um tratamento de exceção. Então você precisa pressionar Alt Enter e Surround with Try Catch. Então vamos adicionar aqui um valor booleano. New file e vamos imprimir para saber se esse valor booleano, Alt Enter, New File e dar um salt nesse New File. Então se ele criar ele vai imprimir true, se ele não criar ele imprimirá false. Ctrl Shift F10, imprimiu true, nós podemos ver aqui arquivo.txt. Se nós executarmos novamente nós vamos ver false, porque o arquivo ele já existe. Então, caso você queira criar diretamente uma linha, o que não é muito incomum de ver na certificação, você pode fazer dessa forma. Então, se eu deletar aqui, apesar de você achar que ele vai estar apenas imprimindo, lembre-se, o método será executado e o retorno será impresso, ou seja, ele vai criar o arquivo mesmo que você esteja dentro de um systemout.println. Então, temos aqui o arquivo .txt. Alguns métodos muito interessantes da classe file. Nós temos aqui file, vamos colocar um salt. Vamos deixar aqui por causa do catch. File. Para saber se o arquivo existe. Um outro interessante é o delete. Por exemplo, esse file.exists vai retornar true ou false. Então nós podemos fazer aqui. Vamos fazer um pequeno joguinho. Vamos colocar uma variável local, exists. If existe, ou seja, se for verdade, file.delete. Então nós temos aqui um valor booleano. Em vez de colocar numa variável local, vamos colocar dentro de um
systemout.println e vamos perguntar aqui, deletado. Vamos ver aqui o resultado. Ctrl Shift F10. Então ele não criou um novo arquivo e deletado foi true. Por quê? Porque ele existe e se nós virmos aqui o arquivo .txt sumiu. Então nós temos alguns outros métodos interessantes. Vamos ver aqui, por exemplo, temos file.delete. Nós podemos verificar se esse arquivo tem permissão de leitura. Permissão de leitura. Ctrl Shift F10, nós criamos, nós temos permissão de leitura e depois nós deletamos. Então, outro bem interessante é file. Caso você queira saber o path dele, ver aqui. Ctrl Shift F10. Então, path é o arquivo .txt. Se tivesse o nome inteiro, você teria o nome inteiro aqui do path. Vamos ver aqui outro bem interessante, get absolute path. Então, o absolute path vai trazer o path inteirinho onde o arquivo está localizado. E o path é só aquilo que você utilizou dentro do construtor de file. Nós temos também o método isDirectory, para saber se esse é um diretório ou se é um arquivo. Shift F10, não é um diretório. Nós podemos saber se ele é um arquivo oculto, hidden. False. E um outro interessante, vamos ver o que nós temos aqui. Nós podemos executar total space, isFile, last modify também. É um método interessante para saber quando esse arquivo foi modificado pela última vez. Então, isso daqui é um tempo em milissegundos. Então, nós podemos ver aqui que ele retorna para a gente, esse last modified retorna um long. Lembre-se, nós já sabemos como fazer isso. New date, passando esse long. Ctrl Shift F10. Então tá aqui a última vez que ele foi modificado. Bom, esses são os principais métodos que nós temos na classe File. A classe File ela é bem simples de se utilizar. Na próxima aula vamos ver um pouco sobre a File Writer e a File Reader. Então, vocês já sabem agora como criar os arquivos e como pegar algumas informações básicas desse arquivo. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais.